E realmente é muito importante a gente buscar a verdadeira espiritualidade, né? Há dons, carismas na igreja, há uma diversidade de dons, né? Há uma beleza em tudo também, até nas obras feitas de maneira espiritual, né? Temos vicentinos, temos pessoas na igreja que trabalham com uma diversidade de dons de maneira maravilhosa. Mas é importante beber da fonte, né? Qualquer coisa desvinculada da fonte, né, está fora da videira, né? É um ramo fora da videira que vai ser jogado ao fogo, né? E não queira experimentar o que é esse fogo no fim dos tempos, né? Mas eu queria trazer o catecismo, né, para dar uma amarradinha nessas coisas. Inclusive vai trazer também palavras de Santa Teresa, porque nesse silêncio é um silêncio fecundo. A nossa vida de oração é um mover silencioso e fecundo. Eu participo de muitas coisas na igreja, a gente presencia muita coisa, a gente conversa, né? A gente troca experiências, conversa com padres, leio, a gente tenta colocar em prática, né, da melhor maneira, né? E uma coisa que me preocupa às vezes, né, é quando em diversos momentos da igreja, né, muita gente fala, por exemplo, não sei se você, na sua paróquia, em algum lugar que você participa, ou alguma live de oração já ouviu, né? Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, né? Deus me dá o dom de fazer isso, ou proclamo isso, né? Mas a pessoa se torna quase que uma metralhadora de profecias né? E Deus fala com essa pessoa toda hora, né? Basta a pessoa parar por um segundo e Deus já falou. Mas nossa, né? Deus está falando mais com essa pessoa do que falou com a Virgem Maria, mais com essa pessoa do que falou com São José, né? Eu acompanhei uma pregação recente do Frei Gilson que eu achei interessante, né? Ele tem hora que vai com a pessoa e ouve alguém rezando e a pessoa em 5 minutos ali falou umas 10 vezes: Deus está me falando isso, Deus está me falando aquilo, Deus está me falando aquilo. E o Frei Gilson fala que tem hora que dá vontade de tomar o microfone e fala: Deus está falando para você ficar quieto e ouvir ele de verdade, né? Porque se você não silencia e só está preocupado em profetizar também, né? Claro que os dons proféticos existem, claro que existem moções, imagens, a gente não duvida dos dons e carismas, mas é preciso utilizar de uma maneira sábia, amadurecida, e que também todos esses dons, né, para confirmarem a sua veracidade, é preciso que deem frutos. Em primeiro lugar, na vida da pessoa, né? Nós vemos que os videntes, né, as pessoas que presenciaram aparições de Nossa Senhora, que recebiam mensagens proféticas, né, as verdadeiras, as aprovadas pela Igreja, todos se tornaram santos. Veja que Deus até, ele pode mostrar, né, trazer essas aparições a pessoas pecadoras, sim. Mostra. A partir do momento em que há essa experiência real com Deus, a pessoa muda de vida drasticamente, né? Há uma mudança de vida drástica quando há essa experiência real. Mas trazendo o catecismo, eu vou falar um pouquinho da vida de oração, né? E um resumo, no parágrafo 2721, ele fala das expressões da vida de oração. A tradição cristã compreende 3 expressões maiores da vida de oração. A oração vocal, a meditação, a oração contemplativa. Elas têm em comum o recolhimento do coração.
Veja que são 3 expressões da vida de oração que a igreja reconhece. O que as 3 têm em comum? Recolhimento do coração. Todas as expressões de oração reconhecidas pela igreja são manifestadas através do recolhimento do coração. Veja que quem só fala, veja que quem só está no barulho, no ativismo, dificilmente reza de verdade. E ainda leva um monte de gente para o ativismo, como Santa Faustina falava, né? Essas pessoas não rezam e não deixam os outros rezarem, porque levam todo mundo para o ativismo. É preciso silenciar e falar com Deus. É preciso ter este recolhimento interior, né? Nesses graus de oração. A gente vê que é como uma escadinha, né? A gente começa ali, quando a gente está mais nos sentidos, na parte mais baixa, aí, como meu irmão ia falando, né? A gente começa na oração vocal, né? As fórmulas, né? Aquilo que é escrito, a gente grava algumas orações, repete, mas aí a gente avança para a meditação. Na meditação você não só fala, mas você começa a refletir sobre o sentido de cada palavra, e cada palavra vai se tornando viva, até o momento em que você atinge um grau elevado da contemplação, e você vislumbra verdades de Deus. Como meu irmão disse, né, antes, é possível vivenciar o céu aqui na terra. Essa é a contemplação. Você percebe os raios da misericórdia de Deus na sua vida, e como é maravilhoso pensar nisso, né? Mas não tem como chegar nesse nível sem recolhimento do coração. Não tivemos santos, grandes santos que rezavam, que eram barulhentos e espalhafatosos. Isso já atrapalha a oração, né? E nós vemos aqui que no parágrafo 2709, aí chega o que a Santa Teresa d'Ávila dizia, porque ela vai explicar o que é a oração contemplativa, de maneira resumida, né? Ela diz assim, olha, o que é a oração contemplativa? Santa Teresa responde, a oração contemplativa, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Olha só, uma doutora da igreja, ela não precisa de muitas palavras para falar de realidades sublimes, porque quem vive é assim mesmo, né? Ela vive e fala, olha, toma aqui a receita, viva aí você também, silencia e tenha esse relacionamento com Deus. É possível que você e eu tenhamos. É só a gente ter este movimento ascético, né? De também ir retirando as coisas do caminho, como meu irmão ia dizendo, né? E só para completar essa parte, né? O parágrafo 2717 diz assim, a oração contemplativa é silêncio, símbolo do mundo que vem, ou amor silencioso. Na oração contemplativa, as palavras não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz o seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar na oração de Jesus. Veja que a oração contemplativa é silêncio, né? Se Deus está falando com alguém, este alguém não está falando de volta na mesma, né? Se Deus está falando, essa pessoa está contemplando, ela está recebendo inspirações, ela está tendo um contato íntimo de amor, está tendo comunhão com Deus. E a oração de contemplação é este grau mais elevado da oração. Você começa a ter contato com as coisas que virão, com as manifestações celestes na sua vida, né? E só podemos avançar
com um coração desapegado, com um coração silencioso, com um coração contemplativo, um coração em paz. E a fonte da paz é Deus. Nós só podemos avançar com a graça dele.